Hoje eu quero falar sobre uma frase que Deus falou comigo na pandemia, durante a pandemia, que foi muito marcante, muito forte para mim. Algumas pessoas já ouviram nos grupos ou em partilhas individuais, mas na igreja eu nunca partilhei. Eu acho que foi a vez que Deus falou comigo da maneira talvez mais audível, de maneira que eu estava com o carro parado e quando Ele falou aquela frase, eu até olhei assim para o céu, eu até procurei de onde veio. Foi muito forte, quase que palpável. E é sobre isso um pouco eu quero falar. E essa frase foi: volta para o jardim. Estava na minha carrinho um dia e Deus falou de uma maneira muito forte comigo. Tiago, não falou Tiago, desculpa. Falou: volta para o jardim. E eu comecei a pensar sobre isso. O que significa isso? Volta para o jardim. Então, comecei a pensar, comecei a buscar e algumas coisas que Deus foi falando e eu quero partilhar convosco. Portanto, de maneira nenhuma, sintam-se apontados, porque cada ponto aqui foi algo que Deus falou comigo, foi algo que eu tive que lidar, que tratar e melhorar. Então, não se sinta de maneira nenhuma que eu estou vos dizer que vocês estão fora do jardim. Mas quero falar sobre isso, volta para o jardim. Então, vamos abrir vamos ao jardim, não é? Gênesis 2. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia e se tornava em 4 braços. Pode seguir, agora vamos passar para o 15, por favor. Versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. Então, foi a primeira vez que aparece que a Deus falar para o homem trabalhar. O homem guardar e lavrar o jardim. Mas todo o contexto dos versículos faz-nos entender que isso é uma coisa boa ou má. Boa ou má? Ajuda-me. Boa, não é? Todo o contexto, toda a envolvência. Mas aparece uma segunda vez que Deus põe o homem a trabalhar no jardim. Versículo 3, verso 17. Vamos lá, por favor. (3:17). Obrigado. Isso foi depois do homem ter comido, desobedecido, feito aquilo que Deus falou que não era para fazer. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cordas também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomada, porque és pó, e em pó te tornarás. Ok. Aqui mais uma vez Deus fala para ele cuidar do jardim. Mas é bom ou mal nesse contexto? É bom ou mal?
Mas é a mesma coisa, é a mesma palavra. Cuidar e lavrar o jardim. Então, essa foi a primeira coisa que eu percebi, que pode haver uma diferença em eu estar fora ou dentro do jardim, de alguma maneira. É que dentro do jardim, ele é o agricultor. Ele é que pensa, ele é que pensava o que ia crescer, o que ia acontecer. Eu apenas seguia um fluxo. Eu apenas tinha que me esforçar. Mas ele é apenas o jardineiro. Ele não é o agricultor. E lá em João 15, diz assim, João 15:1, não é preciso abrir. Eu sou o agricultor, vocês são as varas, todo aquele que está em mim, esse dá muito fruto. Então, enquanto dentro do jardim, a preocupação estava de alguma maneira da responsabilidade de Deus, ele apenas seguia um fluxo. Fora do jardim, ele tinha que se preocupar, ele tinha que pensar demasiado, ele quase que estava por conta própria, ele quase que era o jardineiro e o agricultor. Dentro do jardim, ele é o agricultor. Fora do jardim, nós estamos por conta própria. Na segunda parte, fora do jardim, ele diz que haveria suor. Pensem comigo. Haveria suor, não é do trabalho. Mas e na primeira parte, não haveria suor também? Sim ou não? O que vocês acham? Ia suar ou não? Em cuidar ali dentro? Também. Mas o suor não significa apenas o esforço físico, porque o esforço físico é uma benção, mas significa toda a preocupação, todo o cansaço, todo o desgaste, todo o não dormir bem, toda a pressão de estar fora do jardim, de termos a nós mesmos como nossos agricultores. Então, a primeira parte, o primeiro ponto de voltar para o jardim é deixar o controle. Não significa não trabalhar, não significa não se esforçar, mas não se preocupar. Quando eu sou jardineiro, temos aqui algumas pessoas que percebem disso, eu apenas me ocupo, eu não me preocupo. E quando eu sou agricultor, eu tenho que me preocupar. Eu tenho que pensar antes, eu tenho que pensar na chuva, eu tenho que pensar a toda... Agora, eu não quero dizer com isso, então, mas temos aqui algum agricultor? Então, eu estou perdido, sou agricultor. Não, eu não estou a dizer que não podemos ser agricultor. O que eu estou a dizer é que para todo agricultor, você tem outro agricultor. A Bíblia fala assim, que ele é o rei dos reis. Então não há problema em sermos reis. O problema é não termos um rei sobre os reis. O Senhor Deus, ele é rei dos reis. E ele é agricultor dos agricultores. Ele é o empresário dos empresários. Ô Lázaro, eu queria partilhar uma palavra contigo. Eu estava sentindo muito forte desde o início. Eu creio que tu não vieste aqui hoje por acaso. E aquilo que Deus quer falar para ti e para a tua família é que Ele é o seu empreiteiro. Ele é o vosso empreiteiro. Não está nada errado em serem empreiteiros. Mas vem para esse lugar onde que há outro empreiteiro sobre vocês. Há um lugar de descanso. É um lugar de largar. Há um lugar de paz. Amém? Chaim, queria partilhar uma palavra contigo.
estou sentindo muito forte, é que Deus está dizendo, é tempo de voltares para esse lugar, não que não esteja, mas desse lugar de trabalho ministerial no jardim. E eu estou sentindo que tu pediste um sinal, talvez ontem, hoje, não sei. E Ele está dizendo, está aqui o sinal. Pediste um sinal? Sim ou não? Pode falar. Vem aqui, vamos orar. Vem aqui, Lázaro e família, podemos orar? Para voltar a me alegrar a fazer o serviço do Rei. E ontem Ele me deu a graça e a oportunidade de estar fazendo aquilo que eu mais amo de fazer, que é falar do teu amor. E a resposta foi, o Gonçalo está aqui. Eu fiz o convite a ele ontem, lá no jogo de futebol, e ele falou, eu vou. Eu não tenho força, mas eu vou. Eu quero me libertar das drogas, eu quero me libertar das más companhias, mas eu não consigo. E ontem o meu testemunho foi esse. Vocês me veem hoje aqui, pela misericórdia de Deus, mas eu também fui dependente químico. Eu fui viciado em drogas. Eu andei no tráfico de drogas durante mais de 10 anos da minha vida, no Rio de Janeiro. E eu também não tinha força, não conseguia sair. Eu fiz o pedido a Deus. Assim como o pastor falou, fiz prova de Deus. Falei, Deus, se o Senhor é Deus mesmo, me livra. E Ele me livrou. E eu falei isso para o Gonçalo ontem. Falei, Deus pode te livrar. Mesmo que você não tenha força, mesmo que você não tenha capacitação. Eu não tinha, e Deus fez. E o teu passo de fé, de ter vindo hoje até aqui, está movendo o coração de Deus e seu avô. Você vai ser liberto. Você já está sendo liberto, já está sendo transformado. Quando eu olhei, quando eu cheguei e te vi, Deus também falou comigo que estava já mudando as suas vestes. Estava colocando vestes brancas em você, como se você estivesse limpo de tudo aquilo que vem intoxicado a tua vida. Eu não sei se você está sentindo isso. Ontem eu levei uma camisa, uma t-shirt branca, para fazer uma oferta a alguém que estava lá com a gente. Fazer um sorteio, algo assim. E Deus não me deixou lembrar. E eu trouxe a camisa de volta para casa. E hoje, quando eu estava no carro, eu falei com a Débora, eu vou levar essa t-shirt lá para a igreja, porque eu vou deixar com o irmão Ivandro para ele doar para alguém lá, fazer um sorteio, alguma coisa assim. E quando eu entrei, que eu olhei para o lado e vi o Gonçalo, eu falei, essa t-shirt é tua. Essa t-shirt é tua. Ela é branca, está escrito Atletas de Cristo. Você, a partir de hoje, é um atleta de Cristo. Você vai exaltar e vai enaltecer o nome de Cristo. Mesmo se as pessoas disserem, você não pode, você não tem, você... Não, é Deus. É Deus que te chama. Assim como o pastor falou, eu pedi um sinal para isso. Eu gosto. Foi para isso. Hoje todo o culto tem falado isso. É para isso que a gente nasceu. É para isso que a gente foi gerado. É para isso que a gente foi formado. E é para isso que eu e a minha família viemos para Portugal. Não foi para ser campeões de ganhar medalha. Não foi para ser professores de ganhar alunos. Foi para ser pescadores de alma. E Deus tem restaurado. Tem me chamado mesmo. Tem me chamado de forma que vocês não podem imaginar. Acusações vêm, palavras negativas vêm, mas as positivas estão superabundando. A palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça de Deus tem superabundado as nossas vidas todas aqui. Todos aqui têm sentido e têm provado da bondade e da misericórdia de Deus todos os dias. E vai aumentar. Não pense que vai parar por aí, vai aumentar. Já continua, espera aí. Fica aqui. Vamos orar pelos nossos visitantes também. Pastores, podem ajudar?
Silvia, pastores, vamos orar. Se alguém que está... Vamos estender nossas mãos para eles. Se sentirem uma palavra, pode vir aqui, tá bem? Deus, falamos um novo tempo. Direção. Obrigado, Senhor, é possível. Obrigado. Uma unção de produtividade. Coisas que precisavam de uma semana ficar resolvidas em 8 dias. Vai entrar numa estação em que as coisas vão ser mais facilmente fortes. Sim. Gonçalo, né? O nosso novo amigo. Vem aqui, Gonçalo. Levanta-te e anda. Um aplauso para o Gonçalo, é mesmo? Gonçalo, vai me ajudar a orar pelo Ricardo, pode ser? Fica comigo aqui, vamos lá. Estás aqui, tá valendo. Obrigado, Deus, pela vida do Ricardo. Obrigado, Senhor, pelos teus sinais. Que ele possa dar passos em tua direção. E que a vida do Gonçalo seja um marco, não para o Gonçalo, mas para o Ricardo também. Seja um marcar de um novo tempo, de uma pesca maravilhosa. Toda pressão, todo fardo, deixamos a Ti, Senhor. Toda preocupação, toda aquela paralisação de se ocupar antes do tempo, nós entregamos na Tua mão. E falamos que esse ministério é Teu, essa colheita é Tua. Ele apenas obedece, Ele apenas dá passos. Abençoamos a vida do Gonçalo, Deus, porque ele não está aqui por acaso. É verdade, Deus. Estás a sentir o teu corpo a queimar? Dorem, vamos orar, irmão. Estendam a mão para aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Porque o Senhor não nos chama... Sinto que Deus está a te falar, Gonçalo. Estás a sentir? Ele não quer que tu deixes tudo para vir. Ele quer que tu venhas como estás. Ele te chama da maneira que tu estás. Talvez já tenhas pensado, ou hoje mesmo pensaste, não, vou deixar isso, vou deixar aquilo, depois eu vou. Não. Ele te chama a vir agora. E Ele vai te ajudar no processo. Presença muito forte de Deus na tua vida. É o Espírito Santo. Espírito Santo. Obrigado. Queres falar alguma coisa? Quer pregar já? Não. Vai lá. Será que nós podemos mudar por causa do Gonçalo? Podemos mudar a dinâmica do culto? Podemos mudar a dinâmica de tudo por causa de uma vida?
Nós podíamos parar aqui, Gonçalo, por ti, tá bem? Seja bem-vindo. Aleluia. Mas vamos continuar. Mas não vamos parar. A segunda coisa que eu percebi neste lugar do jardim, quando ele me falou, volta para o jardim, eu atentei para o nome do jardim do Éden. Jardim do Éden. Vocês sabem o que significa Éden? Deleite. Prazer. Eu entendi que eu estava vivendo um cristianismo sem prazer. Eu não estava vivendo aquele lugar de deleite, de gozo. Eu estava vivendo um lugar de peso, de preocupação. Será que ele gosta de mim? Será que ele me ouve? Será que... Eu quero vos dizer nesta manhã, meu irmão, volta para esse lugar de deleite. Volta para esse lugar de paz. Volta para esse lugar de descanso, de prazer nele. E apenas estar diante dele. Muitas vezes mesmo o inimigo das nossas almas tenta de todas as maneiras que nós não nos convertamos, não entregamos a nossa vida a Cristo, que não damos paz. Mas uma vez que nós fazemos isso, eu penso que muitas vezes ele tenta tirar-nos nesse lugar do deleite, tirar-nos nesse lugar do jardim do Éden. Não tem a ver, queridos, com aquilo que nós fazemos ou não. Tem a ver com aquilo que nós somos nele. Ele já pagou o preço. E muitas vezes nós... Olha como é o filme da nossa cabeça, ou não quero espiritualizar tudo, mas muitas vezes nós estamos aqui na igreja e estamos com pensamentos de condenação. Eu estou a fazer isso de uma maneira mecânica. Eu vim, mas não estou a ser sincero. Estamos na igreja, o Senhor está a sorrir para nós, está a se alegrar. Mas muitas vezes aquela pressão, esse lugar de estar fora do jardim, nos tira o gozo, nos tira o prazer, nos tira o deleite. Ele quer que nós voltemos a este lugar. E pense nisso, o lugar que Ele escolheu para pôr o homem chama-se Jardim do Deleite. O que isso pode significar? O que isso significa? Então eu entendi que quando Ele falou aquilo comigo, quando o Senhor falou, volta para o jardim, estava tudo bem com a minha vida, eu estava a buscar, mas eu não estava a deleitar-me. Havia sempre, estou a fazer mal. Mas agora não estou a orar, não estou a sentir Ele. Então, eu tinha prazer, deixava de ter prazer. Eu tinha, mas e agora? Ele quer que nós entramos nesse lugar, que Ele é omnipresente, omnipotente, onisciente. Ele não é uma emoção, Ele é uma certeza, Ele está lá. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabem o que significa galardoador? Espero não errar, mas alguém que cuida, alguém que trata das coisas, alguém que está ali. Então Ele não é galardoador, eu quero dizer isso essa manhã, Ele não é galardoador daqueles que o sentem, daqueles que conseguem ver anjos, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, meu irmão, você está a buscá-lo? Ele é galardoador. Se eu sinto, se eu não sinto, se eu sinto mais, se eu sinto menos, Ele é galardoador. Então hoje podemos voltar para este lugar do jardim. Aleluia. Eu quero continuar a partilhar a palavra com alguns irmãos. Davi, como tu ouviu uma luta tua com o teu passado, nessa área profissional. Uma luta com receio do que aquilo que aconteceu volte a acontecer
né? Uma luta, uma pré-ocupação. E o que eu sinto que Deus está a falar é que agora é diferente. Agora é no jardim. Amém? Faz sentido? Vamos orar então pelo Davi. Só fica em pé aí no teu lugar. Os irmãos aí do lado, orem por ele, por favor. Estendam aí as mãos. Toquem mesmo nele aí, por favor. Aleluia. Obrigado, Deus, pela vida do Davi. Nós, nesse momento, paramos por ele também. Ajuda-o nessa nova fase. Ajuda nesse tempo. Rejeitamos, Senhor, todos os pensamentos do passado, todas as coisas que levam para um lugar do velho homem, para o homem fora do jardim. Falamos que ele é um novo homem, Senhor. Falamos que ele está em Ti. Falamos esse lugar de gozo. Em nome de Jesus, Senhor. Falamos que o Senhor é o supervisor dos supervisores. O Senhor é o técnico dos técnicos. Em nome de Jesus, Deus. Mesmo agora, que Ele sinta, Pai, no seu coração, na sua mente. Traz gatilhos, Deus. Traz gatilhos para Ele saber lidar com cada situação. Sinto que Deus está te dando gatilhos, Davi. Para quando vir pensamentos, para quando tu lembrares, pensares, não sei se é louvor, não sei se é palavra, mas gatilhos. Ele não deixa de ser tentado mais do que possa suportar. Mas antes, traz estratégias, traz abertura, traz gatilhos, em nome de Jesus. Amém. Ah, sim, já era para ter te dado algum tempo. Eu no domingo passado, no último domingo da família, eu disse ao Tiago, eu tenho uma coisa para te dizer. E não disse. E a Marina até me lembrou, tu não falaste com o Tiago? Depois passou. E hoje o Tiago estava a ministrar, a dar a palavra, e faz sentido não ter dado na altura, mas faz sentido dar hoje. E eu queria chamar a Telma, se faz favor. Não sei se alguns de vocês sabem, mas eles foram chamados para ir servir. E vocês, neste momento, deixaram de ser agricultores para estarem preocupados. E Deus os colocou como jardineiros. Deus vai cuidar de vocês e vai ser hora de vocês de se preocuparem. Vocês vão realmente viver no Éden. E a graça de Deus sobre vocês vai ser algo inexplicável. E eu sinto mesmo uma unção muito forte sobre a vossa vida. E Deus disse-me mais para o Tiago, descansa o teu coração. És o cabeça, eu conheço as tuas lutas, as tuas angústias. Descansa. Sou eu que abro, sou eu que fecho, sou eu que exalto, sou eu que cuido. Descansa. Voltaste a casa, voltaste ao jardim. Tu estás no lugar onde eu te quero. Descansa. Se eu te coloquei lá, eu preparo tudo. Confia. É só isso. Amém. Amém? Vamos orando em línguas, vamos aí, irmãos. Amém? Aleluia. Lucinda, estava sentindo que Deus estava a dizer também que você não veio hoje aqui por acaso. E sobre qualquer nome que for a direção que você vai ter, empresário, outro nome qualquer, não há limite para ele.
Ele é o empresário dos empresários. Ele é tudo, qualquer coisa se enquadra, né? Então, no sentido pioneirismo, que mesmo que você seja pioneira, Ele é pioneiro dos pioneiros. Amém? Aleluia. Ok, Tiago, então nós vamos entrar para esse lugar. Ele é o nosso agricultor. Nós entramos nesse lugar de descanso, de deleite. Então agora é só fazer como a Débora que está ali como é o nome disso? Com o leque, sentar e estamos descansados. Não. É exatamente isso que o jardim traz. O jardim traz equilíbrio. Porque se às vezes o nosso problema é trabalhar demasiado, preocupar-se demasiado, querer fazer tudo da nossa maneira, também pode ser um problema nós não queremos fazer nada. Nós deleitarmos em demasia, deleitarmos não, descansarmos em demasia. Porque o descanso do Senhor, quando nós entramos nesse lugar de deleite, Ele não nos deixa ficar apenas no lugar onde estamos. Nós nos deleitamos e nós avançamos ao mesmo tempo. Por isso que nós vimos lá, o cuidar do jardim foi logo no início, foi o plano original. O homem ser produtivo, do homem dar passos. Às vezes esse é o problema também, o desequilíbrio, o queremos que tudo apareça feito. Não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que devemos ir, devemos dar passos, mas sabendo que a palavra final é dele. Que Ele é por nós, que Ele cuida de nós. E não está aí, Mateus, mas eu quero ler agora Apocalipse 22:11. Por favor. Então, o que antecede esse versículo é os céus, né? O anjo traz uma revelação maravilhosa para João. Ele entende o que vai vir, entende como é o céu, entende tudo, está ali maravilhado. Então, chega uma altura que ele prostra-se e ajoelha ali diante do anjo, e como que, ok, eu tenho essa revelação toda, eu não vou sair daqui. Eu vou estar numa posição de prostrar. E o anjo fala, não, levanta, porque ainda não acabou. Primeiro porque eu sou apenas um anjo, mas porque ainda não acabou. Depois dessa revelação, depois desse deleite, depois de sabermos isso, a Bíblia fala assim, quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então esse descanso de Deus não nos faz parar, não nos faz estagnar, mas nos faz continuar a buscar mais, a querer santificar-se mais, a querer justificar-se, ser mais justo ainda nele, a querer continuar a dar passos. Tiago, mas estás acabado de dizer para nós termos calma para deleitarmos. Sim, essa é a beleza, o equilíbrio da voz e da vontade de Deus. Ele pede para nós nos deleitarmos, porque sem isso, meu irmão, é difícil, hein? Se estás neste lugar de não deleitar-se nele, de não entender aquilo, não é não entender, mas com mais condenação do que usufruir da presença da palavra da verdade, volta para o jardim, porque é um lugar difícil. Mas esse lugar difícil vai te fazer continuar a andar, continuar a renunciar. Ah, Tiago, mas esse lugar do prazer, eu vou poder segurar. Não, vai segurar menos ainda. Vai abdicar ainda mais.
Então, nesse tempo, irmãos, que a pandemia, não vou falar que ela passou, que tem ali a Mildred olhar para mim, não passou. E essa semana ainda temos a prova disso. Mas já nesse tempo que não se fala tanto, né? Na pandemia toda a gente ia parar, a pensar na vida, mas agora estamos a voltar, mas que não corremos o risco de estar no mesmo lugar. Falo da pandemia no sentido que houve muita reflexão. Muitas pessoas falaram sobre reflexão, sobre parar, sobre como estava confinado pessoa, e no ritmo que andava, no ritmo que não andava. Mas que essas reflexões possam continuar de uma maneira profunda na nossa vida. E que nós não estejamos parados. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Ainda mais. Ainda mais presença de Deus. Ainda mais busca por Deus. Ainda mais e ainda mais. Amém? Então, o terceiro ponto foi o equilíbrio do jardim. E o quarto ponto é que o jardim está dentro de nós. Adão, quando foi tirado do jardim, teve ali um problema, porque ele queria voltar, mas o que a Bíblia fala? Que não era permitido, que havia uma proteção para ele não voltar. Mas nós não vivemos nesse tempo. Jesus, antes de subir, falou assim, é melhor que eu vá. Pense nisso, nós às vezes ouvimos isso, essas palavras de Jesus, sem... Pensem a cabeça dos discípulos ali, é melhor que eu vá. O que o discípulo pode ter pensado, né? O que é melhor do que Deus conosco? O que é melhor do que Emmanuel? O que pode ser melhor? Jesus, de tu estares aqui. Não, é melhor que eu vá. Não, não é. É melhor que eu vá. Porque agora eu estou convosco. E a seguir eu vou estar em vós. Eu acho que nós não... Eu vou repetir. Acho que nós não entendemos. Antes era o Deus conosco. Agora é o Deus em nós. Amém? Então, já não temos o problema que Adão teve. Agora, como eu vou fazer para voltar para o jardim? Não, o jardim habita em nós. Nós podemos andar nessa revelação. Nós podemos a cada dia voltar para esse lugar de paz, de tranquilidade, da presença dele. Em que eu falo, ó, meu empresário, o empresário aqui embaixo está apertado, sem visão, rei dos reis, empresário dos empresários, construtor dos construtores, ilumina aqui, mostra-me aqui, diariamente, em todo momento, em todo lugar.